A fé não facilita, mas no silêncio da dificuldade, aprendi que tudo é possível. Era uma tarde abafada, quando Ana ajoelhou-se no seu canto preferido da casa. O silêncio era opressor, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de promessas não cumpridas. O vento sussurrava pela janela entreaberta, um lamento que parecia carregar mensagens celestiais, como se estivesse comunicando segredos do coração de Deus. As sombras dançavam nas paredes, e o brilho fugidio de uma luz suave tecia um manto de esperança ao seu redor, lembrando-a da presença constante do Espírito Santo. Naquela breve fração de tempo, Ana sentiu o peso da angústia se transformar em um anseio profundo, um lampejo de que, apesar de tudo, algo grandioso poderia acontecer. A dor daquele deserto de espera havia se tornado quase insuportável. O vazio de manhã sem respostas fez seu coração pesar como uma pedra. Mas mesmo assim, nas horas mais sombrias, Ana levantava suas orações com fervor. A cada lágrima que escorria pelo seu rosto, ela entregava suas frustrações ao céu. Com as mãos tremendo, ela clamava, certa de que em algum lugar Deus poderia ouvir seu grito silencioso. Foi exatamente naquele momento de desespero, quando a esperança parecia uma miragem distante, que Ana decidiu se lançar aos braços do Senhor. Ela se humilhou em oração, um clamor angustiado que ecoou nas câmaras celestiais. E então, como um milagre há muito esperado, algo belo começou a acontecer. A presença divina revelou-se, trazendo luz e calor ao seu coração. E nas sombras da sua dor, a vida começou a surgir. Ana concebeu. Com isso, ela não apenas trouxe um filho ao mundo, mas recebeu uma lição valiosa, que cada noite escura tem seu amanhecer. A maternidade não era apenas um milagre físico, era a prova de que a fé pode mover montanhas, que mesmo nas tempestades mais ferozes podemos encontrar a calma nas promessas de Deus. Ana glorificou aquele que transforma situações e suas palavras tornaram-se faróis de orientação. Entregue suas ansiedades ao Senhor e Ele cuidará de você. Nesse novo capítulo, Ana não apenas sobreviveu, mas floresceu. Agora, ela se perguntava: qual o deserto que poderia se tornar um jardim na vida de alguém, assim como aconteceu com ela? Irmão de fé, antes de continuarmos com essa história de fé, que pode ser exatamente a resposta que Deus preparou para você hoje, preciso te fazer um alerta muito importante. Muitos irmãos da nossa comunidade cristã notaram que o YouTube tirou a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá uma olhadinha agora no botão vermelho aqui embaixo e garante que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma palavra que pode ser usada por Deus para restaurar, fortalecer e até operar milagres na sua vida. E já que está aqui, deixa aquele like cheio de fé, porque ele ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas sedentas por esperança e direção espiritual. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se puder,
compartilha conosco o que Deus já fez na sua vida. Essa comunidade ama testemunhos vivos do agir de Deus. Sua presença aqui não é coincidência, é propósito. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com alguém da sua família ou algum amigo que precisa ouvir uma palavra do céu hoje. A fé não facilita, mas no silêncio da dificuldade, aprendi que tudo é possível. Parte 2. Olá, amigo. Que bom estarmos juntos novamente. No capítulo anterior, testemunhamos Ana se lançando nos braços do Senhor, cheia de esperança e fé, e como o milagre da maternidade começou a se desenhar em sua vida. O toque divino finalmente havia trazido um novo sopro de vida, mostrando a ela que mesmo nas noites mais escuras, sempre há um amanhecer esperando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Prepara isso mentalmente e grave em seu coração. Deus é o seu refúgio. Repita isso mentalmente e grave em seu coração. Deus é o seu refúgio. Esse versículo foi escrito pelo salmista, que em meio a tribulações, queria confortar e encorajar o povo de Deus, que a manteve de pé em meio ao deserto. Agora florescia em seu coração com alegria e gratidão. No entanto, a vida, como sempre, tem seus próprios planos. Certa noite, enquanto se preparava para dormir, um grito ressoou pela casa, um eco tão profundo quanto os próprios sonhos de Ana. O tempo parecia congelar. Ela correu para o quarto do bebê, mas ao abrir a porta, o que viu a paralisou. Um manto escuro e ameaçador preenchia o ambiente, e a luz vacilante da vela jogava sombras que dançavam em um ritmo macabro. Não! O que está acontecendo? A voz dela soou como um lamento, e o ar parecia pesado, como se algo maligno estivesse à espreita. Com um nó na garganta e lágrimas que ameaçavam escorregar, Ana agarrou seu filho nos braços. Mas o que era aquele frio que a envolvia? Ele tremia, e não apenas de susto. Era uma sensação palpável de que o mundo que ela conhecia estava desmoronando. Ela ouviu sussurros que pareciam vir das paredes. É hora. É hora. A voz soava como um eco distante, mas parecia irresistivelmente próxima. As sombras começaram a se moldar, a formar imagens distorcidas que navegavam em seu campo de visão. Um entendimento aterrador começou a se formar em sua mente. Havia algo mais intenso do que suas lutas, algo que ela nunca havia imaginado que seria parte de sua nova jornada. Ana caiu de joelhos, as mãos tremendo, enquanto um frio intenso percorria seu corpo. As sombras se aproximavam, as vozes soavam mais altas. "Você não pode escapar", elas murmuravam. O silêncio da noite estava quebrado por murmúrios, e cada coração parecia tomar conhecimento do caos que se desenrolava ao seu redor. Ana, no centro do turbilhão, apenas desejava entender. O que aquelas aparições tentavam lhe dizer? Um a um, os sentimentos de esperança foram substituídos por uma crescente sensação de desespero. Mas, no fundo de sua alma, uma pequena luz ainda floria.
Uma centelha de fé que insistia em que tudo seria transformado. Você já sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo sem entender o porquê? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Assim como Ana, muitos têm testemunhado que as crises podem gerar um crescimento inesperado. Um conhecido meu passou por uma situação parecida, em que, ao perder o emprego, viu-se à beira do desespero. Mas foi nesse momento de crise que ele encontrou sua verdadeira vocação, começando um negócio que não apenas prosperou, como também impactou vidas ao seu redor. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no Vale Escuro. Capítulo 3. O despertar na tempestade. Olá, querido amigo. Que bom estarmos juntos novamente na sequência da jornada de fé de Ana. Na última vez, vimos como ela se lançou nos braços do Senhor em um momento de desespero, e como a luz da esperança começou a brilhar em sua vida. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Repita isso comigo mentalmente e grave em seu coração. Deus sempre vive, mesmo nas tempestades. Este versículo é extraído do livro de Jó, escrito por um homem que enfrentou perdas inimagináveis. Jó clama por redenção em meio ao sofrimento, lembrando-nos de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, a presença de Deus é inegável. Ana havia passado por tantas dificuldades até aqui. Depois de um deserto de espera, o milagre da maternidade havia chegado. Mas agora, uma sombra pairava sobre seu lar. O que antes parecia seguro, agora se tornava um campo de batalha entre a fé e a dúvida. E assim, enquanto Ana lutava em seu espírito, algo inesperado aconteceu. Uma noite, na escuridão profunda, ela percebeu que os sussurros nas paredes estavam se intensificando. Quase como se uma tempestade estivesse se formando dentro de casa. De repente, as sombras parecem se agitar, revelando figuras que dançavam de forma ameaçadora. O ar, denso e carregado, cheirava a incenso queimado, e o coração de Ana acelerou em um ritmo frenético. Ela segurava seu bebê contra o peito. O pequeno corava de medo. "Quem está aí?" Ana gritou, a voz soando como um eco no silêncio esmagador. E como se todas as vozes variadas respondessem em uníssono, vem uma resposta sombria. "Você não deveria ter escolhido este caminho." Um frio cortante percorreu o corpo de Ana, e ela, sem controle, caiu de joelhos. Suas mãos tremiam, e um nó se formava na garganta, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Naquele momento, uma visão perturbadora a atingiu como um soco no estômago. Rostos conhecidos, amigos se transformando em figuras sombrias, sussurrando sobre promessas quebradas e esperanças frustradas. "As bênçãos não vêm para quem falha", disseram. O céu da noite antes quieto agora estava tingido de uma cor ameaçadora. O quarto, que antes era um local sagrado, se tornava um ringue de batalha espiritual. Ana sentiu os olhos de alguém a observando. Ela cerrou os olhos, tentando afastar a visão, mas as sombras pareciam se aproximar, como se quisessem invadir sua alma. Os sussurros se amplificaram, e a atmosfera carregava uma sensação de desespero. "Entregue-se. É tudo o que você pode fazer." Câmera afasta.
revelando a luta interna de Ana e uma plateia invisível que a observava em silêncio, esperando um colapso. Mas enquanto as sombras avançavam, uma centelha dentro dela ainda piscava, resistindo. Mal sabia ela que a batalha estava apenas começando. O que estava acontecendo agora poderia ser o prenúncio de uma vitória ou uma perda devastadora. Você já sentiu seu mundo desabar? Como se sua fé estivesse sendo testada a cada instante. Em quem você tem confiado quando tudo ao seu redor parece ruir? Um amigo meu passou por uma situação similar. Em um momento de crise, ele descobriu crenças profundas que nunca soube que possuía. Com cada porta fechando, uma nova se abria. E hoje ele é um testemunho vivo do poder da resiliência e da fé em momentos críticos. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora, amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí baixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Capítulo 4. O despertar na tempestade. Olá, querido amigo. Que bom que estamos juntos novamente. Na última vez, nos deparamos com Ana em meio a uma batalha espiritual, segurando seu filho e cercada por sombras que ameaçavam seu novo lar. A tensão pairava no ar, enquanto um turbilhão de emoções a consumia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso mentalmente e grave em seu coração. Deus é o seu refúgio. Este versículo, escrito pelo salmista em tempos de angústia, é um lembrete poderoso de que, mesmo nas tempestades da vida, Deus nunca nos abandona. Assim como Ana, que estava prestes a enfrentá-las, aguardamos com expectativa a resposta divina em meio ao caos. Até agora, a vida de Ana havia sido um misto de dor e esperança. Depois de uma longa espera e um milagre inesperado, as sombras começaram a se acumular, desafiando sua fé e serenidade. O desespero a envolvia, mas mesmo assim, uma luz persistia em seu coração. Então, como um trovão de uma noite calma, o inesperado aconteceu. Ana se ajoelhou, buscando a proteção do Senhor, e de repente, uma sombra mais profunda emergiu das paredes. O ar ficou denso, quase palpável, como se algo maligno estivesse prestes a se revelar. Enquanto as sombras dançavam ao seu redor, um rugido ressoou
como um eco antigo. Você nunca deveria ter vindo até aqui. Uma voz reverberou pelos 4 cantos do quarto, paralisando Ana. O chão tremeu sob seus pés e um frio cortante percorreu sua espinha. Tudo o que antes era seguro se transformou em um campo de batalha espiritual. Seu coração batia tão forte que tinha a sensação de que poderia explodir. A luz da vela vacilava, projetando sombras que pareciam tomar forma, se transformando em rostos distorcidos de pessoas de sua vida, agora transformadas em pesadelos. Quem está aqui? Ana gritava, mas as palavras mal saíam de sua boca. A figura de um amigo que havia prometido sempre estar ao seu lado surgiu no meio das sombras, mas agora se tornara um espectro, olhos frios e cheios de desprezo. Você é a razão da sua própria desgraça, sussurraram as sombras. E Ana caiu de joelhos. O nó na garganta era insuportável. Cada respiração era como um grito retido, e o desespero ameaçava tomá-la por completo. Ao seu redor, os murmúrios cresciam, como uma tempestade em formação, enchendo o ambiente de uma tensão insuportável. Câmara afasta, revelando a plateia invisível que a observava. O céu se tornava mais escuro e a vida que antes pulava em seu coração agora parecia sufocada. A batalha espiritual que estava acontecendo era real, e Ana nunca esteve tão próxima de perder tudo. Mas, no fundo de sua alma, uma centelha de fé ainda brilhava. Mal sabia ela que esse momento de desespero poderia ser o início de uma transformação grandiosa. Você já sentiu o seu mundo desabar sem saber o porquê? Já teve a sensação de que aqueles em quem confiava não eram quem pareciam ser? Uma amiga minha enfrentou um momento semelhante. Um dia, ela descobriu que aquela que considerava sua melhor amiga a havia traído. Em meio ao caos emocional, foi na oração que ela encontrou a força para se reerguer, e em vez de se fechar, decidiu abrir seu coração para novas amizades que a fortaleceram. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no Vale Escuro. Capítulo 5. A revelação nas sombras. Olá, amigo. Que bom estar com você novamente. No capítulo anterior, Ana se via cercada por sombras ameaçadoras, lutando contra uma maré de desespero que a cercava. A fé que uma vez a sustentou, agora parecia em perigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso mentalmente e grave em seu coração. Deus é o seu refúgio. Este versículo, escrito por Davi em um momento de grande aflição, nos lembra que mesmo nas tempestades da vida, podemos encontrar segurança e força em Deus. Assim como Ana, que se viu diante de uma batalha espiritual interna. Essa passagem nos fala diretamente em nossos momentos mais escuros. Até agora, a jornada de Ana foi uma montanha-russa de emoções. Após anos de espera e agonia, o milagre da maternidade finalmente chegou. Mas agora, as sombras importunas ameaçavam consumir essa nova luz em sua vida. Mas então, em meio ao caos,
algo chocante aconteceu. Enquanto as vozes distorcidas ecoavam, Ana viu uma sombra maior se aproximando. Uma presença que parecia engolir a luz ao seu redor. O ar pesado e gelado parecia encher seus pulmões de medo. De repente, uma figura familiar surgiu daquela escuridão. Era sua amiga Sofia, mas não a Sofia que ela conhecia. Os olhos dela estavam opacos, como se tivessem sido besuntados pelo desespero. Ana, você não percebeu, sussurrou com uma voz que parecia ser uma mistura de dor e alegria. A escolha que você fez foi a escolha errada. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta, um aperto que a fazia parecer que o coração iria sair pela boca. As lágrimas escorriam descontroladas, e o tremor em suas mãos quase fez o bebê escapar de seu colo. O mundo ao seu redor girou, e os sussurros das sombras começaram a se intensificar, ecoando a última revelação de Sofia. Você vai perder tudo o que ama se continuar nesse caminho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A plateia invisível parecia prender a respiração. Os rostos das sombras, agora mais nítidos, observavam com expectativas. O caminho que Ana pensara estar tão claro, agora se mostrava como um labirinto sombrio, repleto de armadilhas e enganos. O céu lá fora, antes estrelado, agora se tornava uma massa cinzenta, ameaçadora. Câmera afasta, revelando a cena. Ana de joelhos, segurando seu filho. Enquanto a conhecida se transformava em uma verdadeira tormenta emocional. Cada palavra de Sofia era como uma lâmina cortante, rasgando a esperança que restava. Você não pode confiar em seus sentimentos. Precisará lutar e muito, gritou, enquanto as sombras se aproximavam, como se quisessem reclamar sua alma. Você já se sentiu assim? Como se estivesse cercado por vozes que tentam desacreditar sua fé. Já se viu diante de alguém em quem confiava e que agora parece ser um porta-voz de seus piores medos. Uma amiga minha enfrentou uma traição parecida. Depois de confiar seu sonho a alguém, soube que essa pessoa estava minando suas esperanças. Mas, em vez de desanimar, ela buscou forças na oração e encontrou um novo caminho, que a levou a um lugar de paz e realização. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço, porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã, veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Irmão de Deus, antes de continuarmos com essa mensagem, que pode ser exatamente o que Deus quer falar ao seu coração hoje, deixa eu te fazer um alerta muito sério. Muitos irmãos da fé aqui do canal perceberam que o YouTube removeu a inscrição deles sem nenhum aviso. Dá só uma conferida aí embaixo e garante que o botão vermelho está desativado. Assim, você continua recebendo cada palavra, cada testemunho e cada história que pode ser usada por Deus para operar milagres na sua vida. E se essa mensagem já está tocando sua alma, deixa o seu like de fé. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas sedentas pela presença de Deus. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E conta-nos a tua história
de como Deus mudou a tua vida. O Senhor ama ver os seus filhos unidos. Sua participação aqui não é por acaso, é propósito. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com a sua família e amigos. Capítulo 6. A revelação nas sombras. Olá, querido amigo. Que bom estarmos juntos mais uma vez, continuando a jornada de fé da Ana. No último capítulo, vimos como ela estava cercada por sombras ameaçadoras, lutando contra um desespero profundo e confrontando uma realidade que parecia desmoronar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita mentalmente isso e grave em seu coração: Deus é o seu refúgio. Este versículo, escrito por Davi, foi direcionado a um povo que enfrentava enormes adversidades. Em tempos de angústia, Davi lembrava a todos que a proteção de Deus é sempre presente. Não importa quão difícil a situação pareça. Essa passagem fala diretamente ao dilema de Ana, que se encontra no meio de uma batalha espiritual e emocional, onde sua fé está sendo desafiada. A jornada de Ana até aqui foi marcada por dor e esperança. Depois de tanto tempo de espera e o sonho viu no milagre da maternidade se concretizar. Agora ela se via arrastada por um turbilhão de emoções, lutando contra as vozes que ameaçavam sua alegria mais recém-conquistada. E então, algo inesperado e dramático aconteceu. As sombras se agitaram, e a figura familiar de Sofia se distorceu ainda mais, como se estivesse sendo consumida pela escuridão. Ana, a escolha que você fez é a razão do seu sofrimento, exclamou Sofia, enquanto a tensão no ar parecia ser tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Um aperto se formou no peito de Ana, como se um punho invisível estivesse a apertando, enquanto as vozes ao redor começavam a ecoar, se multiplicando como um coro maligno. Não pode ser verdade, Ana sussurrou, sentindo o coração acelerar. O quarto parecia se estreitar, e os olhos dela se arregalaram em choque. A luz vacilante da vela falhou, jogando sombras dançantes que pairavam em seu rosto, delineando o pânico em seus olhos. Os murmúrios se intensificavam e o ar cheirava a incenso queimado, um odor nauseante que acrescentava a claustrofobia daquele momento. Você não é digna do amor que recebeu, gritavam as sombras, enquanto Ana recuava contra a parede, segurando seu filho como um escudo. O chão parecia tremer sob seus pés, e o céu estava agora tão escuro que parecia uma caverna sem saída. Por que você veio até aqui? A voz de Sofia se elevava em desespero, e Ana sentia as lágrimas escorrerem, como se quisessem levar consigo a fé que lhe restava. Câmera afasta, revelando um espetáculo sombrio. Amigos e conhecidos, transformados em sombras. Olhares vazios e frios, presos no desespero, cercando sua alma. O silêncio sendo preenchido por um eco agonizante. Ana mal podia ouvir seus próprios pensamentos, sufocada pela pressão crescente. O que era essa realidade que estava sendo desvelada? A dor da traição pulsava em sua mente e, de repente, uma revelação aterradora atingiu-a.
O que se passava ali não era apenas uma luta contra as sombras, mas uma batalha verdadeira por sua alma. Você já se pegou em um momento em que tudo aquilo em que acreditava pareceu desmoronar? Já sentiu que aqueles em quem confiava eram, na verdade, caricaturas das suas maiores inseguranças? Uma amiga minha passou por algo semelhante. Após perder um contrato importante, descobriu que sua confiança em pessoas ao seu redor havia sido mal direcionada. Na crise, ela encontrou amizade verdadeira e apoio inesperado, e com isso renovou sua fé e reafirmou seu propósito. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos como a palavra se cumprirá no vale escuro. Olá, amigo. Que bom estarmos juntos novamente. No último capítulo, testemunhamos Ana enfrentando uma tempestade de dúvidas e medos, enquanto as sombras ameaçadoras pareciam querer engolir sua esperança recém-encontrada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso mentalmente e grave em seu coração. Deus é o seu refúgio. Este versículo foi escrito pelo salmista Davi em momentos de grande angústia, quando o povo se encontrava cercado por adversidades. Ele queria lembrar a todos que, mesmo nas dificuldades, Deus está sempre presente, oferecendo proteção e força. Ana viveu um verdadeiro labirinto de emoções. Após um longo deserto de espera, o milagre da maternidade finalmente chegara, mas a escuridão a cercava, e as vozes da dúvida a atacavam com força. Então, em meio a essa batalha caótica, algo surpreendente aconteceu. O ar estava pesado, e como um tremor profundo, uma sombra tomou conta do quarto. Ana, de joelhos, segurando seu filho, viu a figura de Sofia distorcer-se à sua frente, como se a escuridão a estivesse consumindo. Ana, você está tão enganada. A sua fé, ela não vale nada, gritou Sofia, e as palavras ecoaram como um trovão. O apelo da voz parecia atravessar seu coração como uma flecha, e a sala ficou subitamente gelada. Um nó se formou na garganta de Ana, e um terror incontrolável tomou conta dela. Não, isso não pode ser verdade. O desejo de escapar era tão forte que ela podia sentir seu coração martelar. O cheiro de incenso queimado preenchia a sala, ligando-se a um comportamento enigmático daquelas sombras que a cercavam. Os rostos conhecidos, agora distorcidos em expressões de desprezo, pareciam se aproximar, como se uma plateia invisível assistisse ao colapso de sua fé. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. As sombras a envolviam e a pressão em seu peito aumentava, como se algo a estivesse puxando para baixo. Você nunca deveria ter escolhido esse caminho. Berraram em uníssono. O céu estava agora tão escuro que era como se um manto pesado cobrisse sua alma. E Ana se viu cercada por murmúrios que rodeavam o seu ser. Você vai perder tudo. Todos na sala congelaram. Olhos arregalados, corpos rígidos,
Como poderia Sofia, a amiga que sempre a apoiou, agora ser um porta-voz de sua própria insegurança? A traição cortou mais fundo do que qualquer dor física. Mal ela percebeu que, em meio a esse caos, a verdadeira batalha estava apenas começando. Você já se sentiu encurralado por vozes que tentavam minar sua fé? Já teve a sensação de que aqueles em quem confiava se tornaram símbolos do que mais teme? Uma vez conheci alguém que, mesmo após uma grande traição, conseguiu se erguer ao buscar apoio nos amigos verdadeiros que o cercavam. A dor o levou a uma nova compreensão de sua força interior. E assim como Ana, ele percebeu que até nas trevas a luz ainda poderia brilhar. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Olá, amigo. Que bom que estamos juntos mais uma vez. No último capítulo, Ana se viu em meio a uma tempestade de dúvidas e medos, enfrentando sombras ameaçadoras que tentavam apagar a luz de sua recém-descoberta esperança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos repetir isso juntos mentalmente e gravar em nossos corações. Deus é o nosso refúgio. Esse versículo foi escrito por Davi em tempos de profundo sofrimento, quando o povo de Deus enfrentava adversidades intensas. Ele desejava encorajar os que estavam desolados, lembrando-os de que a fortaleza divina nunca falha, mesmo nas situações mais sombrias. Até aqui, Ana havia percorrido um caminho repleto de dor e espera. Após uma longa jornada de angústia, o milagre da maternidade havia finalmente chegado. Mas agora, ela lutava contra uma tempestade espiritual, cercada por vozes que tentavam desmerecer sua fé e esperança. E então, num momento de tensão explosiva, algo inesperado aconteceu. Enquanto as sombras se apertavam ao seu redor, Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ana! A voz de Sofia, distorcida, reverberou, ecoando sobre as paredes como um grito cortante. Você não pode continuar assim. É tudo uma ilusão. O ar quente tornou-se denso e Ana, em choque, viu os olhos de sua amiga brilharem de uma forma que nunca imaginou. O que estava acontecendo ali era mais do que uma simples luta. Era uma revelação perturbadora, algo que rasgou os véus de sua realidade. As paredes pareciam pulsar com uma energia sinistra, e um frio gelado envolveu seu corpo, fazendo-a tremer. Ela poderia sentir sua pulsação acelerar, como se quisesse escapar daquela cena aterrorizante. As vozes das sombras, antes sussurrantes, agora eram um clamor ensurdecedor. Você falhou, nunca merece ser amada. E numa fração de segundo, Ana desabou de joelhos, as mãos trêmulas cercando seu filho. O céu fora da janela havia se tornado uma escuridão impenetrável, e a luz vacilante da vela parecia estar em seus últimos suspiros. Os olhos arregalados de Ana estavam fixados em Sofia, que agora parecia ambos familiar e estranha, como uma sombra de uma amizade que estava se desfazendo.
Não, não é verdade! Ana gritou, mas suas palavras mal saíam. O ar estava carregado de um peso quase insuportável, e a agonia pulsava como uma tempestade prestes a estourar. O que era isto? O que Sofia estava insinuando? Não! Isso não pode ser real! Gritou, o nó na garganta se tornando quase insuportável. Você já sentiu seu mundo desabar como se tudo que acreditava estivesse sendo desafiado? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Uma amiga minha passou por um momento semelhante, quando seu casamento desmoronou de repente. Se viu cercada por dúvidas e traições. Mas ao buscar a confiança em Deus e em seu valor pessoal, encontrou alguém que a apoiava, que renovou sua esperança. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como será que Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Capítulo 7. A luz na escuridão. Olá, amigo. Que bom estarmos juntos novamente. No capítulo anterior, deixamos Ana, cercada por sombras ameaçadoras, lutando contra a traição de uma voz familiar que tentava apagar sua fé e esperança. A tensão era palpável e tudo parecia desmoronar ao seu redor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso mentalmente e grave em seu coração. Deus é o seu refúgio. Este versículo, escrito por Davi, foi endereçado a povos que enfrentavam extremas adversidades. Em meio ao sofrimento, ele queria assegurar que, mesmo na escuridão, a presença de Deus traz alívio e proteção. E essa mensagem é tão pertinente para Ana, que se vê em um turbilhão emocional e espiritual. Até aqui, Ana vivenciou a angustiante espera pela maternidade e finalmente experimentou o milagre da vida em seus braços. Mas uma sombra de dor a envolvia, e as vozes das dúvidas ameaçavam apagá-la. Então, sem aviso, a atmosfera mudou. O céu parecia desabar e as sombras se juntaram, formando um manto espesso em torno dela. Sofia, que antes era sua amiga, agora revelava um olhar gélido, e as palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Você não percebe, Ana. Você está vivendo um engano. Essa felicidade é apenas uma ilusão. O coração de Ana disparou. Era como se um punho invisível apertasse seu peito, sufocando suas esperanças. Não, não é verdade, ela gritou, suas mãos tremendo, quase soltando a criança que segurava. O ar estava carregado de um cheiro de incenso queimado, e a luz vacilante da vela lançava sombras obscuras que pareciam dançar ao redor dela, rindo de sua dor. As vozes aumentaram em volume, tornando-se um clamor ensurdecedor. Você falhou! Jamais terá a paz que busca! Sussurraram em uníssono, como uma multidão ansiosa por sua queda. Câmara afasta, revelando o desespero nos olhos das pessoas ao redor. Todas congeladas em silêncio, cada uma presa em sua própria batalha interna. O caos intrínseco de Ana refletia as inseguranças de todos. Isso não pode estar acontecendo. Ela se pôs de joelhos, o chão parecendo tremer sob seus pés. O céu lá fora escureceu
e o clima dentro do quarto tornou-se opressivo, como se cada sombra estivesse esperando um sinal para atacar. Ana sentia cada lágrima escorrendo fria, como se levasse consigo uma parte de sua fé. O nó na garganta a impedia de respirar, e a sensação de desespero envolvia seu ser. Você já se sentiu assim? Cercado por vozes que tentam desmerecer sua fé? Em quem ou no que você tem confiado quando tudo parece ruir? Uma amiga minha passou por uma experiência semelhante. Ao ver sua relação desmoronar, percebeu que o apoio que encontrou em pessoas próximas era mais forte do que qualquer traição. Essa realidade renovou sua fé e a ajudou a se reerguer, mostrando que até mesmo nas tempestades ainda era possível encontrar um novo caminho. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como será que Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro. Capítulo 8. A luz na escuridão. Olá, amigo. Que bom estarmos juntos novamente. No último capítulo, deixamos Ana cercada por sombras ameaçadoras, lutando contra a traição de uma voz familiar que tentava apagar sua fé recém-descoberta. O clima estava pesado e tudo parecia desmoronar ao seu redor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Repita isso mentalmente e grave em seu coração. Deus é o seu refúgio. Este versículo foi escrito por Davi em momentos de grande aflição, quando o povo enfrentava perigos e incertezas. Ele queria lembrar a todos que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus sempre está presente para trazer força e proteção. E essa mensagem é igualzinha ao dilema que Ana enfrenta neste momento de sua jornada. Até aqui, Ana viveu uma montanha-russa emocional. Após anos de espera e dor, o milagre da maternidade finalmente aconteceu, trazendo luz e alegria ao seu ser. Mas agora, cercada por sombras e vozes que tentavam desmerecer sua nova vida, ela se via à beira do desespero. Então, algo chocante aconteceu. Em um momento de tensão, a luz da vela piscou com força. Ana podia sentir a pressão no ar, como se um manto escuro estivesse a envolvê-la. De repente, as vozes se agitaram, aumentando em volume. "Você não é digna!" gritaram, como uma multidão enfurecida. Os rostos distorcidos ao seu redor se tornaram mais nítidos, refletindo os medos mais profundos que ela guardava em seu coração. O chão tremeu, e sem aviso, Sofia avançou, seus olhos cheios de uma mistura de dor e desapontamento. "Ana, você não percebeu? Eu fui usada. Você foi enganada." Um nó se formou em sua garganta, enquanto o ar cheirava a incenso queimado, um cheiro que a deixava nauseada. "Não, isso não pode ser verdade!" gritou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, enquanto todos na sala pareciam congelar, com olhos arregalados e corpos rígidos. As sombras dançavam, ameaçadoras, cada sussurro ecoando como uma lâmina cortante. O desespero a envolveu, fazendo seu peito apertar como se um punho invisível estivesse tentando substituí-lo. Ana sentiu as lágrimas queimarem seu rosto, cada uma levando embora um fragmento de fé. O céu estava escuro,
e a luz da vela vacilante parecia estar em seus últimos suspiros. Por que você não confiou em seu instinto? A voz de Sofia reverberou, e Ana pressentiu que estava prestes a sucumbir a um mar de incertezas e medos. Você já sentiu seu mundo desabar sem saber o porquê? Já teve a sensação de que tudo o que acreditava estava prestes a desaparecer? Uma amiga minha passou por algo semelhante quando descobriu que seus amigos mais próximos haviam conspirado contra ela. No entanto, ao se refugiar em Deus e abrir seu coração para novas amizades, ela encontrou graça e apoio que nunca imaginou que teria. Aquela crise se transformou em uma oportunidade de reencontrar sua verdadeira força. Vamos orar juntos. Senhor, agradeço porque mesmo nas trevas, Tu és luz. Ajuda-me a confiar quando não entendo. Amém. Como será que Deus revelará sua fidelidade agora? Amanhã veremos se a palavra se cumprirá no vale escuro.